pode ser a economia mental, que a Danusa está trazendo aqui para a gente hoje. Quando eu descobri a psicologia, foi no meu curso de contabilidade. Olha que louco. Eu fazia técnico em contabilidade e tinha a grade de psicologia. Eu gostava tanto da aula que eu falava, nossa, ela fala algo que parece óbvio, mas que a gente não consegue pensar sobre aquilo, né? Eu achei bastante enigmático isso. E conforme eu fui fazendo o curso, a gente descobriu que a psicologia é uma ciência que pode ser transferida para ajudar muitas áreas. Ela é uma ciência que vem para transformar a vida das pessoas nas diversas áreas. Por isso, assim como na medicina, a psicologia tem diversas especialidades. Nós temos a psicologia, né, da economia, como a economia mental, nós temos a neuropsicologia, nós temos a psicologia educacional, nós temos, vocês já aprenderam aqui comigo, né, a psicologia voltada para a criança, aqui no formato de ludoterapia. E então, existe uma série de especialidades dentro da psicologia. E aí eu queria trazer esse tema de economia mental num sentido, né, num duplo sentido, ou seja, existe o conceito de economia mental, mas estou trazendo no sentido de a nossa economia financeiramente falando através da mente. Então, a nossa tendência é aplicar os pensamentos causal e impróprios em situações que exigem um raciocínio lógico. Um exemplo disso é quando a gente vê, né, uma determinada situação e a gente logo tira conclusões em cima daquilo por conta do nosso senso comum, o que muitos chamam de preconceito. Como a gente tem essa tendência, dificilmente a gente, quando vê alguma determinada situação, a gente pensa na lógica e na estatística que tem aquela situação, que tem aquela informação que nós estamos vendo. Por isso, a gente tira conclusões que elas são causais, como eu falei, e elas são de situações atípicas, né? A gente transforma ela num senso comum e a gente tira a conclusão sobre isso. No entanto, quando a gente traz para a lógica ou para a estatística, isso não seria um raciocínio tão lógico assim. Então, um exemplo disso é aquelas pessoas que falam, a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. Sendo assim, eu estou na bolsa, consequentemente, eu vou perder muito dinheiro na bolsa. Então, existem aí até estudos que falam de pessoas que a maioria perde todo o seu patrimônio porque não sabe o que fazer, ou fala que a bolsa é um mar de apostas e que não existe estudos em cima disso, do que a gente faz. Isso é um raciocínio, isso é uma forma de pensar de causalidade. Eu estou ensinando aqui os termos para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Então, isso é uma tendência de pensamento causal, ou seja, ele é impróprio. Então, vamos lá, vamos pensar o que seria aí um pensamento baseado na lógica, na estatística. A lógica e a estatística diz que a maioria das pessoas, cerca de 90% das pessoas, não se dão bem nesse negócio. No entanto, os 10% se dão. Isso não significa que o fato do Fábio, da Cleci, da Rose estarem aqui operando, significa que eles representam esse 90% das pessoas. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? E quem traz muito isso para a gente é o Daniel Kahneman. Era, né, o Daniel Kahneman, que ele morreu, infelizmente, no ano passado. E ele era psicólogo, ele ganhou o prêmio Nobel em economia, em psicologia, né? Então, ele fez um estudo psicológico e na categoria de economia ele ganhou o prêmio Nobel. Como psicólogo e estudante da economia mental, da economia comportamental, ele ganhou o prêmio Nobel em economia. E ele fala muito disso, que a gente aplica muito a questão da causalidade nas nossas interpretações para tomada de decisão.
Enquanto que nós deveríamos e poderíamos ter melhores resultados se nós aplicássemos a questão da lógica e da estatística. Por quê? Porque ela afasta a gente da individualidade das situações que nós vemos. Ele fala sobre o sistema 1 e o sistema 2. Eu acredito que muitos aqui, né, todos que conheçam o Daniel Kahneman, né, ele tem 2 livros muito famosos, que é Ruídos e Rápido e Devagar, assim, quem já leu sabe que ele traz a questão do sistema 1 e do sistema 2. E quando ele diz que o sistema 1, quando ele fala sobre o sistema 1, ele fala assim, que o sistema 1 nos faz ter interpretações de causalidade. É a nossa forma de pensamento. Então, ele dividiu em duas maneiras da gente pensar. Aquela que é voltada para causalidade, que ele chama de sistema 1, que é aquilo que a gente tem uma impressão e sem raciocinar, a gente cria ali padrões de causa e efeito, sem nenhum tipo de critério de estatística, de probabilidade, de estudos, de verificação de informação. Aí a gente vai e tira uma conclusão. Isso é uma ação do nosso sistema 1. E aí ele fala do sistema 2. Enquanto que o sistema 2, ele nos permite, segundo Daniel Kahneman, ter sair desse processo de stand-by, de alienação, né? Não de uma forma pejorativa, mas literalmente numa forma de alienação, onde eu percebi e interpreto. O sistema 2, não, ele já puxa para o raciocínio, para a mente. Ele nos faz retomar a memória e a atenção. Então, sendo assim, o sistema 1 nos faz partir para algo que talvez seja mais fácil, porque exige menos esforço mental, enquanto que o sistema 2, ele aprende a pensar de forma estatística, probabilística, mas prestem bem atenção que isso é muito importante. E ele fala isso no livro dele, que poucas pessoas recebem o treinamento necessário para atuar com o sistema 2. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês da importância do treinamento, que eu venho batendo aqui nessa tecla com vocês há um bom tempo, né? E quem já foi meu aluno sabe, né, como a gente trabalha forte nessa questão do treinamento. Nós temos a necessidade, nós como seres humanos, nós temos a necessidade de explicar situações caóticas. As causas, as circunstâncias e eventos importantes, nós seres humanos, a gente tem necessidade de buscar uma resposta, não é verdade? A gente quer sempre um porquê. Eu trouxe aqui uma frase para a gente pensar um pouco sobre ela, que justifica para eu dar esse exemplo do quanto a gente trabalha com o sistema 1, e aí a gente quer buscar as razões baseadas no sistema 1, enquanto que o ideal seria se nós treinássemos para conseguir buscar respostas dadas pelo sistema 2. Olha lá, meu problema é só esse, o emocional. Olha só, gente, vamos pensar sobre essa frase? E aí eu queria que vocês me ajudassem a pensar aí. Parece simples, não parece? Ah, eu já descobri qual que é o meu problema. O meu problema é o emocional. Pronto. Eu resolvendo o meu problema emocional, eu resolvo toda essa situação aqui do mercado. É simples assim. Mas não é tão simples quanto parece, quando a gente fala que o meu problema é só o emocional. Como se fosse algo simples, como se fosse algo singular, mas na verdade não é. Quando um grande evento, por exemplo, puxar o stop loss do meu objetivo inicial, gera uma grande consequência, por exemplo, deixar de ganhar o que eu poderia ter ganho e ficar sempre naqueles ganhos pequenininhos, e quando eu perco muito. Essa consequência, elas necessitam, consequências como essas no mercado financeiro, e eu posso trazer inúmeras outras, você pode pensar em inúmeras outras, elas necessitam de explicação para acalmar a nossa ansiedade.
Toda vez que a gente faz uma coisa dessa, um evento grande, como eu estou dizendo, e aí ele traz uma sequência desastrosa, a gente vai buscar explicação. Só que, infelizmente, nós não somos treinados para buscar a explicação com a, o lado da nossa mente correto, com o lado da nossa mente que vai poder permitir uma explicação lógica e estatística da situação. Ou seja, infelizmente, a maioria das pessoas que não recebem um treinamento para a evolução do sistema 2, que seria esse, o ideal nós buscarmos uma solução dentro de um evento catastrófico, a gente vai só se utilizar do sistema 1 para explicar um evento catastrófico, as consequências desse evento catastrófico, se utilizando de fragmentos de conhecimento à disposição. Então, meu problema é só esse, o psicológico, o emocional. Mas aí acontece uma determinada situação. Ó, eu tô lá na frente da tela, eu vou e coloco a minha ordem e conforme o stop vai chegando, a operação demora para desenrolar, eu vou descendo o stop para sair logo, porque eu não estou aguentando ficar naquela operação, ela me pega com bem pouquinho e quando eu vou ver, foi no meu alvo, eu saí antes e ela foi lá no local onde eu tinha estudado. Então, nessa situação catastrófica, vocês percebem que um evento gerou uma situação, uma consequência catastrófica. Qual foi a consequência? Eu poderia ter ganho X, porque eu sabia não, eu estudei e as probabilidades de ir até lá eram grandes. Eu poderia ter ganho esse dinheiro, porque ele foi lá. Só que qual foi a consequência? Eu saí antes, eu saí aqui embaixo, peguei menos de 1/10 da parte que eu poderia ter pego. Aí, qual que é a tendência da nossa mente? Buscar justificativa, buscar explicação para aquele evento, para aquele fato. E quando a gente vai buscar a justificativa, qual é o sistema que nós utilizamos? O sistema 1, ou seja, o sistema da casualidade. Aquele sistema que ele não vai se importar com as reais circunstâncias, não vai buscar informações e não vai levantar dados, números, para trazer informações mais acertadas para eu tomar uma decisão melhor. Eu vou buscar resposta com esse sistema. E esse sistema ele vai me falar o seguinte: é o emocional, é só o emocional. Enquanto que, se estivéssemos treinados para utilizar o sistema 2, nós iríamos muito mais fundo e entender quais foram as questões específicas, individuais. Vocês lembram quando eu dei o exemplo do mendigo? Olhar a situação individual daquele indivíduo e não a situação contextual, né? E aí, se nós estivéssemos treinados para utilizar o sistema 2, nós iríamos buscar informações para tomada de decisões individuais. Com isso, existe um psicólogo belga, Albert Michot, que ele diz o seguinte, que vemos causalidade como vemos cores, né? E isso ele chama de coerência associativa. O que é isso? A gente vê uma cor com simplicidade. Eu bato o olho, eu distingo aquilo, se é claro ou escuro, pelo menos. E ele diz que é com essa mesma facilidade que a gente utiliza a causalidade. E isso nos traz, agora eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só, né? Então, aí, o que ele está dizendo para a gente, né? Quando a gente olha para essa situação, a gente vê que esse tipo de situação faz puxar o stop loss, sair da operação, depois olhar que foi no alvo, isso traz consequências emocionais graves.
Esse mapinha aí que eu trouxe para vocês, que eu desenhei para vocês, ele é o da psicologia da economia comportamental. Mas vamos começar a olhar para ele com o sistema 2, ao invés de nós olharmos com o sistema 1, falando é só a parte emocional, vamos olhar para o sistema 2, não é nada simples. Daí a importância de uma ciência, como eu falei no começo, que fundamenta, uma ciência fundamentada em estudos para ajudar-nos a desenvolver o sistema 2, né? Que é a ciência da psicologia da economia comportamental, que é a questão da causa e efeito. Então, vamos pensar, eu trouxe aqui para vocês, para a gente pensar um pouco, dentro dessa perspectiva da, do sistema 2, como nós poderíamos olhar para essa situação de fato e conseguir tirar maior proveito. Vamos lá? Então, no sistema 2, o que a gente pode pensar? Primeiro, não é uma coisa tão generalista, ela não é causalidade. Então, tem que olhar para ela no âmbito da individualidade. A mesma situação que acontece, por exemplo, com o Luiz, com o Rodrigo, com o Pierre, com o Jefferson, podem ter causas diferentes. É isso que a gente tem que entender. E essas causas, como que a gente vai conseguir identificar, tratar utilizando o sistema 2? Só o emocional, quando a gente fala só o emocional, ó, quantos fatores ele pode nos remeter. E aí vamos lá. Ausência de metas e alvos, tamanho de mão não definido, desconhecimento do poder do setup ou da estratégia e acreditar que vai conseguir recuperar as perdas do passado, a de ontem, a de anteontem, do ano retrasado, de 3 anos atrás. Então, pessoal, quando eu digo que é só o emocional, por trás disso existe um amplo fator de situações que podem levar a isso, tá? Então, por exemplo, se eu não tenho uma meta estabelecida, eu posso facilmente querer sair aleatoriamente e depois ficar ali olhando a operação correr no sentido que eu havia estudado, e isso, qual é a consequência disso lá na frente? Eu levar mais stops losses do que eu poderia. Por quê? Porque eu saí antes. Ah, mas amanhã eu não vou sair antes. Fiz o estudo, eu vi que não vai dar tudo aquilo. Ah, mas ontem eu saí antes, hoje vou ser forte. Na perda eu sou forte, sou valente. Aí perco. Aí um dia você sai, ele vai. Outro dia você fica, ele não vai. Mas é uma perseguição? Não. É uma falta de metas, de alvos, de padronização. E aí eu vou para aquele terceiro item, eu já volto no segundo, quando a gente fala do desconhecimento do poder da estratégia do setup. Se eu, mesmo fazendo os estudos, eu não acredito, eu não confio na minha estratégia, no meu setup, mesmo ele me mostrando, ó, hoje ele não vai andar 1000 pontos como andou ontem, eu vou lá e vou querer buscar os 1000 pontos, mesmo que meu estudo fale que não vai, o conhecimento que eu tenho daquele ativo fale que não vai, mas eu vou querer buscar. Por quê? Eu não tenho alvo, eu não acredito, não conheço o poder da minha estratégia, e eu vou lá, então. Qual é a consequência disso? É o medo de segurar a operação. Quando eu estou com um pouco contrato, eu até consigo segurar um pouco mais. Mas quando é a hora de eu fazer dinheiro, eu não seguro a operação e eu saio antes. Aí, qual é a justificativa do sistema 1? É só o emocional. Mas quando a gente vai para o sistema 2 está me dizendo o seguinte: olha, você não está confiando na sua estratégia e é por essa razão que você não vai conseguir levar a operação até seu alvo, por exemplo. Aí uma outra questão, cada hora eu estou trabalhando com um tamanho de mão, por exemplo. E aí, pessoal, nesses exemplos que eu estou trazendo, você pode colocar o que é mais
pesado para você aí no mercado hoje? Qual que é a sua principal dificuldade? Qual que é o seu principal problema no mercado hoje? Né? Para a gente se utilizar desse exemplo também. E aí, cada hora é um tamanho de mão. Ah, eu acho que agora vai, vou alavancar. E aí eu tomo uma ré. Qual é a consequência disso? Eu não vou ter mais confiança de trabalhar com uma mão X em determinadas operações. Por quê? E aí, quando eu não consigo entrar por medo, é só o emocional, o sistema 1 te fala. Mas o sistema 2, ele te falaria o seguinte: você tem que saber em quais situações você pode entrar com a mão mais pesada e com uma mão leve. E isso vai fazer toda a diferença na hora que você estiver na frente da tela. Acreditar que pode recuperar as perdas. Olha só, isso é muito comum, eu falo com certa frequência. Então, o que vai acontecer? Você está lá operando, você está fazendo as suas negociações e você percebe que naquele dia você partiu de uma meta antes de começar a trabalhar de R$ 500. Você já está com R$ 1.500. Você não para de operar. Por quê? Porque você não está olhando para a meta que você traçou de manhã. Você está olhando para a meta que você gostaria de pegar para recuperar toda aquela perda. Porque esses R$ 1.500, ele não vai cobrir os 100K que eu tenho de perda durante esse período. É pouco demais. É claro que é pouco. E é claro que você vai, se você se basear nisso, você nunca vai ser bom. Você pode fazer 10K lá naquele dia que você não vai sair, vai continuar. E acaba, verdadeiramente, a maioria das pessoas que eu converso fala que acaba perdendo muito mais. O que o sistema 1 vai falar é só o emocional. O que é que o sistema 2 vai trazer para essa pessoa? Olha, eu tenho que começar a trabalhar de forma sólida e consistente e pegando o que me é possível a cada dia. Aquele valor lá atrás, eu não vou mais ter. Ele já foi, já passou. Agora é daqui para frente. E se eu continuar olhando para aquele valor, eu vou continuar patinando e perdendo mais e mais e mais. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, o que eu quis compartilhar com vocês hoje, que quando você percebe que está tendo uma dificuldade, você percebe que essa dificuldade é emocional, não desconsidere, não dê menos importância para essa situação. Essa situação ela é tão importante quanto tanto importante quanto qualquer outra aqui dentro do mercado financeiro. Ela é tão importante quanto o seu setup, por exemplo. Ela é tão importante quanto o seu gerenciamento de risco. Porque, na verdade, a parte emocional, ela envolve todas as outras. A técnica pode ser isolada, o gerenciamento de risco ele pode fazer ali isolado, mas o controle emocional, quando a gente começa a trabalhar a psicologia da economia comportamental, dentro do emocional entra técnica e gerenciamento de risco. Ou seja, ela engloba tudo. Então, não desconsidere, não desvalorize, não minimize quando você perceber que o problema é emocional. Busque um treinamento para você começar a desenvolver o seu sistema 2, para a gente parar de tomar decisões da forma como nós fomos criados desde pequeno, com o sistema 1, que é muito mais simples, rápido para tomar decisão, a resposta vem mais rápido e a gente acaba tomando decisões em cima dele.